Vamos ver se ele tá com spa. Bom, gravando. Boa noite, pessoal. Eu sou o Giovanni, sou psicólogo, atendo agora 100% online com a quarentena, assim como todos nós. Hoje eu estou apresentando o capítulo 6 do livro, esse aqui, Mastering the Clinical Conversation, do Mathieu Villat, Jennifer Villat e o Stephen Hayes. A gente sempre fala aqui no Journal Club do modelo do casal Villat e do Stephen Hayes, do modelo do Mastering the Clinical Conversation. Eu sempre quis trazer alguma coisa desse livro. Mas, assim, tem coisas que são muito básicas no início, pra gente que já está estudando RFT. Inclusive, o pessoal que está assistindo aí, assistam os outros vídeos de RFT que são legais. E a ideia do livro é fazer um apanhado geral do que existe de RFT clínica. Assim, eu acho bem legal, eu sempre recomendo para as pessoas que estão querendo entrar um pouquinho mais além do básico da ACT. Assim. Acho que a ACT se propõe a ser uma RFT clínica, mas também não diz como. Né? E aqui é tudo bem estabelecido. Assim, tipo, não, eu preciso fazer moldura deítica, eu preciso fazer moldura hierárquica, eu preciso fazer transformação de função, preciso fazer... Ele delineia bem claramente os processos que estão sendo trabalhados ali. Eu acho isso muito bom. E a introdução do livro é muito boa. Eu recomendo para as pessoas que estão começando a estudar RFT para lerem os 2 primeiros capítulos desse livro, que são muito bons. Tá? Então, contexto. O livro é sobre RFT clínica e tem bastante ênfase durante os capítulos em... Deixa eu pegar o pointer aqui. Em coerência, que é o conceito de que coisas... a coerência é um operante que é reforçado desde a infância, né? A correspondência entre 2 estímulos, o responder de acordo com a correspondência entre 2 estímulos socialmente aceita. Né? Quando eu chamo um carro de carro, ele precisa, essa verbalização precisa ser reforçada pela comunidade verbal. E quando eu chamo um carro de, sei lá, automóvel, ou chamo um carro de gato, isso está quebrando coerência. Né? Isso é punido pela comunidade verbal e então dificilmente a gente vai conseguir tolerar por muito tempo coerência de forma privada e de forma pública. Isso é o que eles estabelecem nos primeiros capítulos. Fala, Pia. Se me permite um comentário só. Um E a adendo, por coerência favor. também... Um adendo. Que a coerência é uma coisa arbitrariamente definida, no caso, né? Sim, definido pela Ela é comunidade verbal. ela é um reforçador generalizado, mas é exatamente arbitrário. Isso. Então, assim, para a gente não cair no realismo, né, de que eu chamei um carro de carro porque ele é realmente um carro. Isso não existe para RFT, nem para o behaviorismo radical, porque não existem coisas reais no behaviorismo radical. A gente precisa ser pragmático, e o que é pragmático é o que a comunidade verbal estabelece como verdade. Tá bem? Fala, Pia. Outra coisa que eles dão bastante ênfase nesse livro é o tracking. Tracking, para quem quer saber mais, lá o primeiro vídeo do Journal Club eu apresentei o artigo em que foi apresentado esse termo, que é responder, é o comportamento de tato, só que é seguir tatos. Né? Se eu digo, se eu aperto o botão, a luz acende, e o Pierre vai lá e aperta o botão e a luz acende, ele está fazendo o track. Ele está seguindo o track que eu botei, que é a metáfora que eles usam, né, que é o trilho. Quando eu faço um tato, eu estou dando um trilho para uma outra pessoa, ou eu mesmo, um ouvinte, ir lá e fazer o tracking. Entrar, seguir o trilho. Faz sentido para vocês? Beleza. Isso é uma coisa que fica sempre voltando nesse livro. Né? Uma coisa que eles deixam bem claro que o contrário do tracking é appliance, né? Que é tu seguir as coisas porque tu vai ser socialmente reforçado por seguir as coisas. Né? Então, se eu disser para o Pierre aperta o interruptor que a luz vai acender, e o Pierre aperta mesmo sem saber se vai acender ou não, e ele
talvez não acenda, e ele continua apertando o botão, ele está seguindo um mando. E o comportamento de seguir mandos eles chamam de plines. E o plines para a RFT clínica desse modelo aqui é geralmente um comportamento problema. Porque ele não promove flexibilidade. Se tu seguir só o que o que as pessoas te dizem, tu não vai ter sensibilidade ao contexto. Tá? Isso aqui eu estou tentando resumir 5 capítulos, tá? Então eu não vou fazer um bom trabalho nisso. Se vocês quiserem, leiam o resto. Então, sobre a questão do self, né? Eles trazem primeiro a questão dos rótulos. Se eu disser pro Pierre, tu é um cara muito esperto. Tu deveria continuar estudando. Isso seria útil para motivação. Né? Mas eu posso falar assim, Pierre, tu é um cara tão esperto, por que tu continua fazendo isso? Né? Isso já é mais útil pro lado da coerção, porque eu estou estabelecendo o que o Pierre precisa fazer. Eu estou esperando um compliance dele. Né? De qualquer forma, emitir rótulos produz comportamento de seguir regras por reforço social. Né? Porque a gente vai se adaptando aos rótulos, eles vão sendo generalizados, hierarquizados. Né? A gente sabe que uma pessoa tímida se espera isso, um conjunto de coisas de uma pessoa tímida. Se espera que a pessoa fale pouco, se espera que essa pessoa seja retraída, se espera que quando ela encontra pessoas novas ela não tenha muito o que dizer. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante dessa parte do self, porque é um jeito bem interessante de combater o mentalismo. O mentalismo pode ser uma questão clínica importante, contexto de literalidade. Né? Quando o nome da coisa corresponde ao que a coisa é. Né? Se eu digo que eu sou uma pessoa tímida e eu me comporto como uma pessoa tímida, isso traz coerência para mim, traz estabilidade, traz reforços generalizados e hierarquizados. Eu posso seguir isso, mas não existe tímido, não existe essa característica, é só uma classe de comportamentos que a gente está dando um nome. Isso eu lembrei lá acho que é o capítulo 2 do livro do Baum, né, Compreender o Behaviorismo, que ele fala sobre o espírito de equipe. Eu acho ótimo a analogia dele, né, que ele fala, tá, as pessoas estão juntas, elas estão agindo de acordo com as regras do jogo, elas estão colaborando, elas estão conseguindo bons resultados por causa do espírito de equipe. O espírito de equipe não é um agente iniciador, ele não causa comportamentos. É uma descrição mentalista que a gente dá para as coisas que estão, para os comportamentos que estão sendo exibidos. Até aqui algum comentário, pessoal? Quando eu estava lendo, eu até estava pensando assim, como é que poderia ser isso em outros contextos, né? Aí eu pensei, por exemplo, na escola, quando se rotula, por exemplo, o peste da aula, o que não aprende, ou que sempre tira nota boa. E isso, às vezes, esses rótulos, né, promovem até uma identificação para que se tenha uma série de comportamentos ou de grupo ou de até não variar o comportamento para ter essa coerência, né? Manter o comportamento de ser a pessoa que ou tira nota alta ou de ser a pessoa que interrompe a aula e faz a gracinha na turma, tipo algo assim, né? E aí eu pensei no contexto da escola, né? E também se a gente pensa no trabalho também, às vezes quando se fala em papéis, né, de papel de liderança, papel de alta performance, ou ser um chefe, né, e comportamentos relacionados a papéis também, né? Às vezes se tem também, acaba se rotulando isso, né? Ou se a gente pensa também através dos diagnósticos, né? Os rótulos através de diagnósticos também. Sim. Enfim, fui pensando em No outros capítulo, né? contextos. De que, se eu sou borderline, então é esperado de mim que eu seja desregulado, ou que eu seja agressivo com as pessoas. Ou se eu sou deprimido, é esperado que eu não produza muito. Uhum. Acho bem interessante, né? Porque, assim,
Eles falam ali, existe traços de personalidade, existe nível de seleção filogenético, né? Existem essas diferenças individuais entre as pessoas, mas é muito difícil a gente entender o que é coerência e o que é traço. Né? O que está sendo selecionado ali é muito mais provável que a gente esteja seguindo o comportamento governado por regras. A gente é muito mais sensível a esse tipo de coisa. Isso que Claro, eu fiquei pensando. só para Pode concluir, falar. porque aí a gente tem essa curiosidade de saber, né, o quanto é, sei lá, temperamento, né, que às vezes é uma definição também que se usa, ou o quanto isso foi selecionado, né? Mas eu acho que a questão da clínica é da pessoa ter autonomia, dela não ser, né, digamos assim, rotulada pelos processos sociais, enfim, para que ela tenha autonomia sobre as escolhas dela, né? Então, talvez a gente nunca saiba efetivamente responder essa pergunta, né? Se a gente for pegar um sujeito, né, individual e tal, e no processo, mas aí pelo menos a pessoa vai adquirindo autonomia sobre si mesma. Sim. A gente não está preocupado com o que é verdade e o que não é. É o que Mas é é, outra pessoa. Fala. mas é interessante pensar, até nesse exemplo que a Fê falou da escola, né? Eu fico pensando algum exemplo de como que poderia se estabelecer esse eu conceito, eu conteúdo. Uma hipótese de como isso poderia se estabelecer, assim, ou qual seria o reforçador social para isso, né? Porque se for para pensar, ter um autoconceito negativo, teoricamente não é uma coisa reforçadora, ser rechaçado, tudo. Então, eu fiquei pensando aonde, que momento, qual contexto que criaria um reforçador para essa coerência que eu fiquei viajando aqui pensando. Interessante. Eu não sei. Eu tenho várias hipóteses. Dá para dizer que a coerência já é estabelecida antes, já é um reforçador generalizado e a pessoa já tem rótulos. E aí ela segue esses rótulos que ela vai recebendo ao longo da vida. E aí ali dentro da escola ela tem esse rótulo que faz coerência ali dentro. Não sei. Acho que é uma questão até bem individual. Né? Tipo, a criança pode vir com esse rótulo já. Pode vir de outra escola diz, tipo, essa criança aí, ó, se cuide. O que acontece? Vem com um relatório da outra escola, foi expulso por causa disso. E a criança já tá em compliance dessas regras aí, de que ela é um desastre, de que ela se comporta mal, enfim. Mas onde foi gerado também. Será que é pragmática essa questão? Com certeza não. Mas é até interessante, né, de como produzir isso de forma flexível. Eu acho que é mais ou menos a ideia do capítulo. É que meu questionamento eu fiquei pensando exatamente nessa questão de tipo, imagina uma criança que ela recebe, sei lá, os colegas estão fazendo bullying com ela, né? E, sei lá, que ela pode criar várias regras. E eu fiquei pensando que daqui a pouco essa coerência tá em volta de uma lógica, por exemplo, sei lá, nessa questão da professora falando que a criança não vai ter sucesso, digamos que a criança vai falhar e tudo mais. E ela ter essa lógica estabelecida na sociedade que ter visto isso, que as pessoas falham e vai fazendo essas relações com motivos das pessoas falharem, que elas são preguiçosas, são de tal jeito, etc., que são burras, etc. E ela acabar fazendo essas relações, talvez isso poderia ser uma coisa que sensibiliza para criar esses altos conceitos, essas regras também, não sei. Eu fiquei pensando um pouco Sim. isso, assim. Porque o rótulo, né, o eu conceito, ele é uma rede relacional, né? Já tem várias regras ali estabelecidas, várias equivalências, várias coisas, tipo, pessoas que não estudam, vão puxar carroça, sabe? As coisas que a gente ouve em casa. E aí, tipo, tá, tu não estuda, se tu é uma peste na escola, tu não estuda, porque não faz sentido. Quem não é peste estuda, né? Aí tu já entra em outras redes relacionais e tu compara redes relacionais.
E aí, pensando lá no modelo HTML, né? O quão derivado tá essa relação entre redes. Bem legal. Fala, Fê. Não, eu estava pensando em. Minha primeira resposta que veio para a pergunta do Pierre foi não sei, mas Ótimo. mas depois eu fiquei pensando se a questão do self-conceito não tem a ver justamente com isso, de ser uma forma de aprendizado social também, né? De enquadrar seus comportamentos por um rótulo e isso trazer aquilo que o Giovanni comentou um pouquinho, deve comentar mais de estabilidade, outras coisas, assim, né? Da pessoa ter uma identificação por esses rótulos. E talvez ter essa perspectiva de que tem essa variabilidade de, de comportamento sem necessariamente precisar dar um nome, assim, de ou é isso ou é aquilo, né? Nesse sentido, talvez a pessoa fique mais perdida, tipo, tá, mas quem sou eu então, né? Também tem um pouco isso. Assim. É. Qual é a minha aula tem um pouco disso, né? De, tá, mas eu sou a roqueira, ou sou, né, descolada, eu sou a nerd, ou alguma coisa meio de papéis de tá, por onde que eu aprendo assim quem eu sou? Tipo, eu vou seguir modelos, eu vou seguir o quê, né? E aí eu acho que tem um pouco isso também. Sim. Às vezes a coerência é mais reforçadora do que o comportamento efetivo no momento, né? E aí, tipo, tu acaba seguindo o papel ali mesmo que tu não precise. Acho que é esse o problema clínico, falando. Fala, Lucas. Tem um exemplo no livro que é no início do capítulo, início não, mais para depois, um pouco depois do início, que é sobre a mãe, que ela se considerava uma boa mãe, mas aí ela teve algum comportamento que na história dela foi considerado um comportamento era categorizado como um comportamento de uma mãe ruim, né? E aí o cara descreve que ela passou a se considerar uma mãe ruim, né? Então é mais ou menos essa ideia de tipo assim, eu prefiro entrar num rótulo que é negativo do que não ter a coerência, do tipo assim, como que uma mãe boa vai ter um comportamento distante, sabe? Então a gente prefere ser coerente mesmo que aquilo seja ruim para nós do que parece que abrir mão da coerência é mais punitivo do que qualquer outra coisa, né? Sim. Isso é muito interessante. E isso é a tese do livro, né? De que coerência é muito reforçadora e é muito difícil da gente lutar contra ela. Uhum. Eles ficam repetindo isso, né? De, tipo, Uhum. regras é coerência, de que não fazer tracking é coerência. E quando tu senta e faz uma análise funcional com a pessoa, eu já estou pulando lá para o final do capítulo, né? Tu pode, esses insights são como novos comportamentos de seguir regras que são menos coerentes. Você fala, sei lá, bati o carro porque eu sou um imbecil. Daí tu faz análise funcional, tipo, tá, esse dia aí eu não tinha dormido bem, ou o cara se atravessou na minha frente, ou eu tava distraído com alguém falando comigo, como tu perde um pouco da coerência de eu sou um imbecil. Uhum. Tá, foram esses comportamentos. Mas aí tu pode Sim, voltar, eu fiz isso porque eu sou um imbecil. sim. É descolar as experiências do self, né? Esse tipo assim, tem também uma vinheta que é tipo, o cara tá toda hora falando sobre ele, tipo assim, porque eu sou ruim nisso e tal. Daí o terapeuta vai voltando assim, então tu tá pensando que tu é ruim nisso, né? Tipo, trazer o cara para um outro conceito, né? Para na verdade, uma outra perspectiva, né? Outra perspectiva. Isso. Eu fiquei pensando nisso que tu falou, gato, que eu não sei se no caso a coerência seria um reforçador ou a coerência ser o próprio comportamento ser coerente. Esse talvez seja o comportamento que a gente tem derivado no... Boa pergunta. Assim, pelo que eu entendo, é como a equivalência de estímulos, né? Tu vai aprendendo a partir de pistas conceituais.
contextuais. Né? Que coerência significa isso e isso é bom, é esperado. Não sei. Mas, assim, tem alguns conceitos cognitivos, assim, daí talvez tentando buscar aquela integração, né, que a gente falou já, né, de integrar áreas, né, que falam sobre a gente ter uma recompensa também de previsibilidade, né, sobre, sei lá, um tempo futuro, ter essa ideia de completude, assim, meio gestáltica, né, por exemplo, de ver rostos, né, de pessoas em figuras abstratas, ou seja, tem uma certa tendência também de leitura e não sei se a gente poderia chamar isso de reforçamento, né, mas de algumas tendências de cognição também, não sei. Sim. É. Se isso é aprendido ou não, né? A ideia do conceito de coerência é que isso pode ser mais ou menos reforçador. Né? Tu pode modelar esse magnitude do reforço na clínica. Né? Tipo, pode olhar a figura do vaso e dos dois rostos e tá. Pode ser que eu não esteja vendo nada. Né? Tô vendo essas coisas aqui, mas tá, pode ser que não seja. Né? E não ficar tão preso, tipo, não, isso é um rosto, isso é um vaso. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Porque assim, a gente não sabe o que é ainda. Né? Mas a gente tem isso que a gente observa no laboratório e a gente aplica naquilo. Derrubei meu celular. Tá, eu vou seguindo aqui. Então, né, os rótulos vão ser generalizados, hierarquizados, e aí, deixa eu ver. Tá, eles podem provocar, então, inflexibilidade. Como a gente já falou, manter a coerência é um reforçador de alta magnitude. Então, assim, é muito complexo no sentido de que pode ser que a gente faça muitas coisas que não fazem sentido com o eu conceito ou com o rótulo, mas que de alguma forma a gente faz com que participe, né? Que nem a pessoa que é se considera uma mãe ruim, né? Ah, eu tô tentando lembrar o exemplo que eles usaram no livro, acho que era de ser altruísta, né? A pessoa ela se considera egoísta e ela começa a fazer comportamentos de altruísmo. Mas aí, quando ela faz o comportamento de altruísmo, ela considera, não, eu só quero fazer isso porque, na real, eu quero agradar as pessoas e isso é egoísta. Né? Querer as pessoas do meu lado. Só que está ajudando as outras pessoas. E isso é porque é tudo linguagem, é só um monte de estímulo que a gente categoriza como a gente quiser. Se a gente desfunde, isso é um negócio que eu acho legal. Que eles não se prendem nos processos de hexaflex ali, de tipo, ah, isso é difusão, isso é o conceito. Isso tu desfunde dessa parte de linguagem, porque, tá, isso precisa ser isso, ou isso precisa ser aquilo. Né? Tipo, comportamentos altruístas são isso, comportamentos egoístas são isso. Às vezes são só palavras que a gente bota em cima das coisas. Já ajuda pra gente desconstruir esses conceitos. Fala, Fê. E tu vai falar de selfing? Sim, é o próximo slide. Não é o próximo. Enfim. E aí, qual é a questão, né? A coerência é importante, a gente precisa ter uma história, né? Não é como se a gente fosse monges zen budistas que perceberam que a percepção é um grande nada, onde tudo pode ser contido, porque a gente precisa tocar nossa vida, né? A gente precisa de um pouquinho de coerência para sobreviver e se relacionar com outros seres humanos, porque se tu não tiver nenhuma coerência, a gente nem estaria conseguindo conversar. Mas eu achei poético essa frase, né? Categorias fechadas, os eu conceito, rótulos, podem causar rigidez por não capturarem toda a vida humana. Realmente, um rótulo não é isso o tempo todo, com todas as pessoas, em todos os momentos. Isso é só uma palavra que tu deu para um conjunto de coisas que faz. Deixa eu ver. Aqui,
seria o selfie? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eles já falaram no livro antes. Né? Eles disseram, né? Isso é importante para a gente trabalhar o selfie e trabalhar com a RFT Clinic em geral, mas eles quiseram falar especificamente sobre o processo de selfie. Né? No livro eles falam ali de mindfulness, aumentar a sensibilidade funcional, o fazer sentido, que é tu fazer as análises funcionais ali e descrever as coisas que tu faz, né, de acordo com a coerência do que está acontecendo ali. Aumento da flexibilidade, que seria algo entre difusão e ação comprometida, né, de que, tá, eu posso ter tido essa história difícil, eu posso ter depressão, eu posso ser borderline e fazer outras coisas. E aí tem uma parte que eu achei meio FAP, assim, de reforçamento diferencial de comportamentos em sessão, que eu acho bem legal. Eles falam lá no primeiro livro de ACT, mas nos últimos não. Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre... O capítulo fala sobre a perspectiva da RFT. Eu não sei se até agora tem mais algum comentário. Não, tá bem. Tá. Eles trazem lá a definição do Skinner, que é o self origina da interação verbal com o contexto, né? Eu vou perguntando para as pessoas... o self é a pergunta a resposta que eu dou para as perguntas que as pessoas fazem sobre mim, né? O que você está fazendo, quem é você, do que você gosta, esse tipo de coisa. Na RFT eles falam, né? Quem é você, onde você está e sei lá, que tempo você está, que dia é hoje, né? Que é o eu aqui agora. Tá? E assim, para a gente não entrar em mentalismo, que o self é um agente iniciador, a gente fala do comportamento de selfing, né? Que é como o comportamento de pensar, como o comportamento de falar. Não é o pensamento causa uma ação, né? Estou pensando. Isso é um comportamento, um ato em contexto que tem a ver com as variáveis independentes ali, né? Inclusive o selfing, ele não é um agente iniciador, não é como um fantasma na máquina, um alienígena aqui dentro que controla as coisas, mas são vários atos em contexto que tem a ver com tomada de perspectiva de acordo com as nossas próprias respostas. Então, eles comentam ali que vários elementos da linguagem dependem de referência. Né? Os mais importantes para a RFT são os interpessoais, os espaciais e os temporais. Né? Eu ou você, a gente não tem como treinar pistas contextuais para essas coisas. A gente só pode fazer isso por demonstração, por isso que se chamam molduras deíticas. Né? Deixis significa demonstração. Né? Eu assisti o vídeo do curso do Stephen Hayes antes de ler esse capítulo, então eu estou misturando as coisas tudo junto aqui. Mas que ele fala disso, né, de que não pode fazer uma pista contextual para dizer o que é eu ou você, mas tu vai fazendo reforçamento diferencial com a pessoa. Não, tem uma fase do desenvolvimento, né, que tu pergunta para as crianças, o que tu comeu? E aí a criança diz, eu comi pão de queijo, só que ela não comeu pão de queijo, ela comeu outra coisa e o irmão dela comeu pão de queijo. E aí tu faz um reforçamento diferencial. Não, teu irmão comeu pão de queijo, tu comeu aveia. Sei lá. E aí, molduras espaciais, né? É um pouco mais simples da gente entender, né? Eu tô aqui, vocês estão aí, se eu estivesse aí e vocês estivessem aqui, vocês estariam vendo outras coisas. Eu adorei o exemplo que eles deram no livro, né? Que é uma criança andando na frente da TV e aí a mãe fala, não anda na frente da TV, que tem o irmão da posição onde ele está, ele não consegue ver a TV, né? E aí a ideia é que a criança tente se colocar no lugar do irmão e pensar, tipo, não, dessa perspectiva ele não consegue ver a TV, né? Moldura espacial. Temporais, o agora e o então, que é muito difícil das crianças entenderem o que é o agora, o que é amanhã, o que é antes, e elas confundem as molduras com outras molduras tipo espacial, né?
Tem uma fase do desenvolvimento que as crianças misturam isso, que falam como, eu vou para casa da mamãe atrás de amanhã. Não é depois de amanhã, é como se o amanhã estivesse atrás, o depois de amanhã estivesse atrás do amanhã. É muito legal. Tem um vídeo do Steven Pinker sobre isso. Tá. Tem a parte de tatear eventos privados, de criar coerência entre o que tu diz para as pessoas e as coisas que estão acontecendo dentro de ti. Isso é particularmente difícil, né? Porque quando tu tateia uma coisa externa, não um evento externo, como um carrinho de brinquedo, né? Eu sempre volto lá, por exemplo, no exemplo do Sidney. Um carrinho de brinquedo, alguém pode fazer o reforçamento diferencial e dizer, não, isso não é uma maçã, isso é um carrinho de brinquedo. Né? Mas quando tu diz assim, eu tô com dor de barriga, eu tô com ansiedade, as outras pessoas não podem tatear isso também e dizer o que tá coerente ou não, qual é a equivalência entre as coisas. Então, o que acontece é aparecem adultos com 40 anos de idade que não sabem tatear eventos privados. Né? É uma coisa super comum na clínica, principalmente entre homens, é a alexitimia. Nós homens não conseguimos discriminar eventos privados. Isso é bizarro. Inclusive, uma das ideias do Mindfulness é treinar isso. Tá. Então, o operante de tato, né? Ele pode dizer, né? Quando eu tô com vocês, eu me sinto muito bem. Então, eu posso promover relações causais, né? Estar com vocês faz com que eu esteja bem. Né? Se A, então B. É um tato, uma regra. Eu posso seguir essa regra, fazer tracking. Né? Se estar com vocês me faz bem, eu posso continuar estando com vocês e me sentindo bem. Né? Isso pode provocar mudanças de comportamento, que é uma das hipóteses de por que a análise funcional ajuda. Algum comentário até aqui? Eu pensei em um exemplo muito bom disso, por exemplo. Previsão de que se ficar na rua, é possível pegar coronavírus. Uhum. Então, isso é uma regra que está sendo muito difundida, né, agora na mídia, importante, e que governa o comportamento das pessoas de ficar em casa. Uhum. Sim, mas é mais uma regra sobre o comportamento público, né? É um pliance muito bem estabelecido. Se tu não seguir, tu não vai ser socialmente reforçado, ou tu vai ser socialmente punido. É o que acontece, a gente é multado, simbolicamente. Em alguns lugares até fisicamente, né? Tem uns vídeos que eu vi na internet dos caras dando tipo umas porradas no pessoal que tá saindo na rua em alguns países. Não só fisicamente, né? Tipo, a pessoa tem medo da doença também, né? Em si, do contágio, enfim. Não só socialmente, no caso. Eu acho legal porque o coronavírus é um ótimo exemplo de augmental, né? Que é aumentar as funções do estímulo, né? O negócio se torna extremamente aversivo quanto mais a gente vai apresentando esses aumentos, né? O coronavírus mata, né? Mostra exemplos de pessoas que morreram, mostra os dados, mostra aqueles gráficos, né? O gráfico funcionalmente é um aumento. Aumenta a probabilidade motivacional de um comportamento acontecer, de tu responder de acordo com essa regra. Sim, e ele altera a função, acontece a transformação de função de várias coisas, né? Tipo, o aperto de mão, essas coisas assim. Eu fico super tenso, assim. Eu tô olhando um filme, por exemplo, de 2, 3 anos atrás, as pessoas se abraçando, assim, me dá um bug na mente, assim, tá ligado? Caralho, isso não pode. Mas aí e eu acho que ainda vai demorar um tempo, tipo, depois que tudo isso passar, pra gente conseguir se relacionar de maneira tão natural, né? Eu estava lendo aquele artigo que lançaram, aquele review, né, os impactos psicológicos das quarentenas, né, e uma das coisas que acontece é que as pessoas, depois que saem da quarentena, elas ficam acreditando muito que por muito tempo ainda, que elas podem infectar as outras pessoas e tudo mais, é um negócio que demora para esvanecer, assim.
Legal. Pode apresentar semana que vem. Tá. Uma coisa que já me aconteceu na clínica, só que não é tão grave, então fico até confortável de poder compartilhar, né? Foi justamente o momento em que eu ofereci água, né? Geralmente eu já separo, às vezes, algumas canecas para os clientes já ficarem confortáveis, né? Então, quando está tendo a sessão. E eu ofereci isso aqui, era numa canequinha onde estava ainda de um congresso que teve sobre sexualidade. E era uma cliente religiosamente muito rigorosa. E para ela ficou assim: ah, nossa, é sobre sexualidade. Aí eu falei: é uma caneca. É água. Uma caneca com vários aumentos. Né? Que eu acho que é justamente isso, assim, né? O quanto cada estímulo, por menorzinho que seja, né, ele também vai trazendo relações anteriormente que foram reforçadas, né? Pensando que em um contexto moral religioso. Então teve todo um histórico antes mesmo de você ter um desenvolvimento verbal tão complexo quanto uma criança de 2 anos, assim, né? Porque você já tem, às vezes, o batismo, a depender para quem for católico, enfim. Né? Pensando na cultura brasileira, é quase global, até mesmo ateus serem batizados, né? E por aí vai, né? Até chegar, às vezes, em 12, 13 anos, já está com aquela questão da catequese já pronta, né? Enfim, não lembro direito. Mas então tem todo esse histórico de reforçamento, né? E mais o quanto você também vai fazendo outras relações enquanto vai tendo outras experiências, né? Esse foi um ponto bacana que eu gostei do texto, o quanto ele traz, né? Selfing, né? Então tem um gerúndio, ele continua, né? Porque ele está muito envolto não a um estado único, que é justamente isso, né? De você ser inflexível, mas das experiências elas continuarem. Mais ou menos isso, assim, que me veio na cabeça. E assim, não são nem regras explícitas, mas assim, só de trazer pareamentos de coisas, do tipo, cerveja e mulher, né? A gente é bombardeado o tempo todo com isso. Né? Como que a gente não vai criar um pareamento com isso? É respondente. Ou a gente estuda psicologia, né? Que daí, tipo, vem aquela frase, um charuto não é só um charuto. Enfim, eu acho que essa questão das regras e autorregras são coisas que a gente não tem como ver exatamente se desenvolvendo, mas a gente vê isso acontecendo. Né? E a gente vê o quanto isso promove inflexibilidade. Eu acho que é a parte importante, né? A parte mais pragmática disso. Tipo, tá, a gente pode fazer estudos em laboratório e ver o que promove e o que não promove autorregras. Talvez nos próximos 10, 15 anos, aí, se a gente sobreviver à pandemia. Mas até lá a gente tem isso, né? A gente tem essas autorregras que são formadas e elas aparecem na clínica de forma inflexível. E eu acho que eles nem comentam sobre autorregras, né? Mas a ideia é que esses tatos e o tato ele pode virar tanto um pliance quanto um tracking da forma como tu responde a ele. E aí tu pode seguir o tato de acordo com as propriedades do estímulo ou tu pode seguir de acordo com o reforçamento social. Né? E aí, quando tu segue por reforçamento social, isso vira uma autorregra inflexível. Quando tu segue de acordo com a propriedade do estímulo, depende do estímulo. Né? Eu, em determinado contexto, ajo de certa forma, eu, em determinado contexto, ajo de outra. Né? Isso é mais de acordo com o contexto, que é a parte de sensibilidade contextual. Tá bem. Então, partindo para a parte mais sobre equivalência de estímulos da RFT, né, menos sobre comportamento verbal. O que eles dizem? Né? As experiências entram rapidamente nas redes relacionais. Então, se alguém vier aqui bater na porta, eu vou pensar, nossa, eu sou tão popular.
ou estão querendo me roubar, né? A gente é só um som. Pode ser que nem seja bater na porta. Já aconteceu várias vezes de, não sei se vocês lembram na época da escola, né, das pessoas baterem na classe, falarem, ô professor, causa uma certa resposta e já entra numa rede relacional, tipo, quem será que está entrando na sala agora? Isso também acontece com o comportamento selfie. Tá? Aconteceu alguma coisa e isso significa alguma coisa sobre meu rótulo. Né? Eu tirei essa nota porque XXX. Né? Se eu me considero uma pessoa inteligente, tipo, tirei 7 porque nem precisei me esforçar nessa prova. Ou se tu te considera uma pessoa boa, tipo, tirei 7 porque eu sou um lixo, não consigo estudar. Né? Mas o estímulo é o estímulo. E ele entra em redes relacionais de forma automática. Eu achei bem interessante isso que tu falou, Giovanni, porque me vem aquela questão por exemplo, de pessoas que têm problemas em aceitar o próprio corpo, por exemplo. E isso está totalmente relacionado ao selfie e aos estímulos que a pessoa está entrando em contato, seja estímulos sociais, estímulos, por exemplo, ver a foto no Instagram de uma pessoa lá super sarada, super bonita, na praia, com vários likes, e daqui a pouco você olha no espelho, vê que não é tudo aquilo, se sente mal, e o quanto que isso daqui a pouco é um peso enorme também para a saúde relacional de transtornos como anorexia, bulimia, Sim. agora aqueles outros que nos falam tanto vigorexia e outros outros também. Sim. Pensando em termos bem operacionais, né? O negócio entra em equivalência com outras coisas, né? É só uma foto de uma pessoa, mas, tipo, isso é interpretado, né? Super cognitivista. Isso entra numa rede relacional, a pessoa responde de acordo com autorregras. De uma forma que faz coerência. E isso é bizarro, porque é só uma foto. Às vezes um charuto é só um charuto, como disse Pierre. E é interessante porque cada pessoa vai interpretar, né? Vai criar uma rede relacional, vai responder de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas experiências. Isso a gente vê na clínica. Tá bem. Eu dei vários exemplos disso, né? Mas o que tem no livro ali é... Tá, eu sinto dor de barriga porque eu sou um péssimo palestrante. Né? Embora todo mundo que vá dar uma palestra provavelmente vá sentir dor de barriga. Né? Mas se essa autorregra eu sou um péssimo palestrante tá muito bem reforçado, né? Dificilmente algo vai tirar essa resposta a essa autorregra. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora, isso agora que tu falou. Por exemplo, se essa regra de eu sou um péssimo palestrante estiver reforçada, é isso que eu fiquei pensando até naquela minha dúvida anterior. O que será que reforça uma regra dessas? Por exemplo, será que a pessoa precisa ter vários exemplares de que ela foi realmente uma mal palestrante? Se daqui a pouco pode ser generalizações, que nem, por exemplo, a TCC propõe dos pensamentos automáticos e crenças... Como é que é o nome que eles falam? Disfuncionais? Crenças disfuncionais, crenças centrais. Mas tudo isso são autorregras, né? Tipo, eu entendo isso e eu acho que, se eu não me engano, tá lá no artigo do Stephen Hayes de 82 sobre tracking, que todos esses pensamentos automáticos, crenças disfuncionais são autorregras e a diferença é como a gente segue essas autorregras. Porque assim, pode ser que não esteja tão reforçado, mas a gente siga isso de forma inflexível. Pode ser que, eu sou só um péssimo palestrante para falar inglês. Eu vou ter 2, 3, 4 exemplares para falar sobre isso, mas já é uma autorregra e eu já posso seguir essa autorregra. Se minha coerência, meu responder à coerência já é muito generalizado. Faz sentido, Pierre. Eu acho que... A minha opinião, enfim, o que eu sempre ouço, né, do pessoal da RFT é que a gente não precisa, a linguagem, o comportamento de relacionar, ele não precisa ser reforçado em cada instância, né? Ele só as primeiras, assim, né, quando a gente está aprendendo a relacionar, né?
o que é maior, o que é menor, né? A moeda de 50 centavos é menor do que a de 25, mas ela vale mais. Depois essas relações, a gente se comporta dessa maneira de maneira automática, assim, não precisa de reforçador em todos os casos, né? Sim. E a mesma coisa com o self, assim, tu não vai precisar, acontece uma situação e tu já aprendeu a relacionar daquela maneira no passado, aquela situação não vai precisar de um reforçador que esteja presente para ti fazer mais uma instância daquela relação, né? E também fiquei pensando um outro jeito de explicar isso, né? Quando a gente falava sobre valores, né? Eu até apresentei um jornal sobre valores. Comportamento, ele se torna comportamento, por exemplo, quando a gente estabelece equivalência entre certos comportamentos e certas consequências que a pessoa valoriza, o próprio comportamento ele se torna reforçador por si só, né? Ele não precisa daquela consequência acontecer, né? Tipo, eu quero o bem dos animais, e aí a pessoa vira vegetariana, por exemplo, sei lá, ela não precisa ver os animais bem, né? Tipo, o próprio comportamento de comer, não comer carne, enfim, sei lá, se não precisa fazer um pareamento ali, tu comer enquanto tu vê animais bem. Né? Isso. E, enfim, só para dizer que não precisa de nenhum reforçador explícito, assim. Sim. O legal dos valores é que são hierarquias de reforçadores generalizadas. Isso faz bastante sentido com o self também, né? Porque se eu sou um desastre, agir de acordo com o desastre pode ser um valor que eu escolhi. Né? Enfim, isso já é generalizado por si só. Isso é muito legal da EFT, né? Tipo, tu pode nem treinar as coisas já se tornam reforçadoras, né? Por implicação combinatória. Valeu, Sidman. Tá. Onde é que eu tava? Isso aqui, né? O eu conceito pode ser um obstáculo entre o presente e objetivos. Né? Tipo, eu valorizo ser uma pessoa, um bom profissional, por exemplo. Ser um profissional responsável. Mas eu tenho um eu conceito de que eu tenho depressão. Ou de que eu sou inútil, ou de que eu sou incompetente. Né? Esse eu conceito vai estar no meio do caminho entre tu e o teu valor. Né? E aí, eu sempre falo dessa metáfora do Stephen Hayes de tirar uma rolha com a mão. Né? Se tu ficar tentando tirar a rolha sempre do mesmo lado, tu vai acabar quebrando a rolha. Né? Então, às vezes, quando tu está trabalhando valores com a pessoa, precisa puxar do outro lado para o self. Ou tu precisa puxar para desliteralização, para difusão. Isso eu acho muito legal. Porque tudo está conectado, né? Tudo é RFT clínica. Eu tinha ouvido essa metáfora, mas eu não tinha entendido. Muito obrigado por ter me explicado. Obrigado. Tá. Então, o que eles falam? Né? O eu conceito não é o bicho-papão. Né? Não é porque a pessoa tem um rótulo que tu tem que falar, não, você não é um desastre. Né? Tipo, tu pode ser um desastre e ser uma pessoa competente ao mesmo tempo de forma flexível. Né? Se isso faz sentido para ti, né? Na tua vida. Né? Pode ser que seja útil para a pessoa ter um rótulo. Né? Eu sou inteligente. Ser inteligente é um rótulo. Né? Eu já vi pessoas na clínica em que eu sou inteligente era um rótulo que não era muito útil. Ele acabava sendo grosso com as outras pessoas. E isso pode ser um problema. Mas às vezes eu sou inteligente é uma coisa que me motiva a estudar mais. Ou me motiva a, sei lá, dar aula. Enfim. Por isso que eles dizem, né? Não é que a gente precise acabar com o eu conceito, né? Que nem o modelo da Hexaflex lá. Vamos pro eu contexto, vamos incluir tudo aí. Mas que pode ter o eu conceito, mas com outras coisas junto. Tem esse artigo aqui que eles referenciam, que é o quanto tu atacar o eu conceito pode provocar agressividade. Inclusive eu achei ótimo porque eu estava procurando um negócio assim pro meu projeto de mestrado, que sabe lá Deus se vai acontecer com essa pandemia.
Mas enfim, que realmente tem os estudos lá do IRAP que quando coisas são muito incoerentes, tem um tempo de resposta muito maior, né? Isso causa uma incoerência no responder da pessoa. Eu não sei explicar isso em termos muito operacionais, mas buga a criatura ali. E eu lembrei desse artigo que estava, se eu não me engano, no artigo sobre evolução, ou era sobre nudge, que a gente apresentou aqui, que é o quanto a imprevisibilidade pode causar confusão, né, nas pessoas. E pode ser um preditor para transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, assim, se tu não tem um eu conceito, tu não tem uma coerência, tu pode ter essas reações à imprevisibilidade. Ou se tu tem um eu conceito que é muito inflexível e acontece alguma coisa que é muito incoerente, por exemplo, eu sou um homem, eu sou macho, eu estou puxando pro meu mestrado. Eu sou macho, não sou homossexual. E tu vai lá e dá um beijo no teu amigo. E o cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso é muito contrário ao meu eu conceito. E aí, enfim, isso causa reações que a gente ainda não entende muito bem. Esses dois artigos que você passou, acho que eles são interessantes até para pensar naquele último item, né? Quanto a você não vai falar para uma pessoa assim, não, isso não está errado, né? Aquele eu conceito, ele tem uma função no mundo, não à toa que ele é existente, né? Uhum. E justamente assim, poxa, né? A pessoa ainda não conseguiu aprender um outro jeito para descobrir outros conceitos, né? Aí você vai retirar o único, né? Punir o único que Sobra, assim. ela tem. Então, aí acho que faz sentido assim, eu vou defender isso, né? Então, eu fico mais agressivo, que é aquela coisa de lutar ou fugir, né? Ou o crítico tende a se esquivar, ou então ele pode sim ficar mais agressivo. Sim. A hipótese é que existe uma equivalência entre a perspectiva, né, a moldura deítica de eu, e o eu conceito. E quando existe essa equivalência, quando tu ataca isso aqui, tu tá atacando isso aqui. É como se fosse um ataque à tua existência. Muito interessante. Eu acho que isso está essa hipótese aí está no A Liberated Mind, o último livro do Stephen Hayes. Atacar o eu conceito é atacar a pessoa. É uma hipótese, né? A gente ainda não testou isso. E Eu isso é lembro muito da terapia interessante. de esquemas também. Assim, terapia de esquema é ótima para isso, né? É que ele fala também dessa questão de como se fosse um luto, né, do próprio eu, né, de não ter essa coerência. Né? Naquele artigo sobre psicodélicos que eu apresentei, né, uma coisa que é comum na experiência psicodélica é o ego death, morte do ego, né, que é como tu matar o teu eu. Que uma coisa que acontece nas experiências psicodélicas é desliteralização. Né, que as coisas perdem essa coerência, essa equivalência de estímulos. E aí a pessoa todos esses eu conceito, esses rótulos que eu tinha. E aí eles chamam de Eagle Death. Né? Fala, Fê. Aí no capítulo ele fala disso, né, dessa experiência tida quase como espiritual, né, de quando Transcendental. E é o que o Stephen Hayes fala lá no artigo de 84. Né? Inclusive, eu acho que um dia eu vou apresentar aqui, pra parar de falar sobre ele e apresentar de uma vez. Eu achei ele bem legal. Tá. Ok. Procedimento de selfing. Né? Por que ele é importante para RFT e qual é o objetivo? Isso eles falam em todos os capítulos, né?
Tanto trabalho com valores, tanto trabalho com difusão, tanto trabalho com análise funcional, trabalho com relação terapêutica. Tudo eles dão um objetivo e por que é importante para a RFT. O objetivo, então, é encontrar uma forma de autocoerência que seja aberta, honesta e valorosa. Assim, não precisa ser verdadeira, não precisa ser certa, mas que seja te permita ser aberto a experiências desagradáveis a curto prazo, mas que sejam de acordo com os teus valores escolhidos. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a moral da ACT. Né? Não é que as coisas precisam ser de um jeito, mas elas precisam ser de um jeito de acordo com os teus valores. Por que é importante para a RFT? Tem esses 3 elementos aqui, que é de observar as experiências, que é basicamente tatear eventos privados. Criar equivalência entre autorregras e experiências físicas. Observar o processo de observação, que são molduras deíticas, né? Tu vai fazendo esses exercícios tanto de mindfulness formal quanto de só um exercício de verbal, né? Tu tá observando essa dor, tá? E quem é que tá observando tu observando essa dor? Enfim, esse tipo de coisa. E, por último, conceitualizar-se como continente das experiências, né? Que é o eu contexto. Que é muito difícil deles acharem um bom nome para isso. Né? O self como contexto eu acho tão difícil de entender como termo meio. Mas assim, se tu pensar, é uma autorregra em molduras hierárquicas com a experiência de eu deítico, tá? Mas como é que tu vai botar isso num livro com termos meio? É outra questão. Fala, quem é que fala? Não, eu ia perguntar, isso não é os 3 processos de self, ou é? Sim. Isso aqui é basicamente o eu conceito, isso aqui é basicamente o eu processo, isso aqui é basicamente o eu contexto. Só que eles não falam com essas palavras. Eles nunca usam o eu como processo, por exemplo, nesse capítulo. Johnny, isso é o que eles chamam no livro ali dos 4... Eles dizem que tem 4 elementos do self flexível, né? Ou é outra parte? É outra parte. Ah, tá. Estratégias. Eu acho, né? Porque eu achei uma bagunça essa parte aí do livro. Eu acho que foi Stephen Hayes que escreveu. Tá. Trazendo aqui de novo, né? A gente precisa da coerência, e aí fazendo um equilíbrio entre molduras deíticas, de que existe um eu que observa essas experiências, e as molduras hierárquicas é que esse eu pode conter qualquer tipo de experiência. Né? A gente não começa lá com o eu como contexto, porque isso provoca instabilidade. Tipo, tá, se eu não sou o inútil, se eu não sou o desastre, quem sou eu? E aí a pessoa vai voltar de novo pro eu conceito automaticamente. Então a ideia é, eu estou tentando falar isso em termos menos mentalistas possíveis, mas é difícil, né? A gente vai criando essa perspectiva deítica que observa as experiências, e a partir dessa experiência tu pode observar a partir da moldura deítica tu pode observar as experiências como partes de um todo, como se fosse vários eu conceitos dentro de um grande eu, como contexto de vários eus. E aí eu acho que é isso. Só quanto mais a gente prover esse balanço aí, mais fica coerente. Tipo, tá, tem alguém que observa e as experiências. E às vezes tu pode entrar dentro das experiências, mas tu pode sempre puxar, evocar a moldura deítica e transformar as funções dessas experiências que podem ser super aversivas, mas ao mesmo tempo reforçadoras a longo prazo. É que eu achei sensacional naquela parte do livro em que ele até pega a metáfora que o próprio cliente trouxe sobre estar lendo, acho que era um HQ, uma coisa assim, não lembro direito. Isso. E
E aí ele vai trazendo, tá, mas quem que tá lendo? E depois, até assim, né? Aí o pensamento de alguém que está lendo uma HQ, quem que está tendo esse pensamento, né? Sim. Justamente para, ok, né? Você, eu como organismo, né, tem experiências que também vão transformando esse organismo, né? Mas o nosso conceito de identidade ele se mantém. Então, vai ter momentos que a pessoa vai se achar egoísta e tem experiências que ela está sendo altruísta, né? Ou o equilíbrio entre as duas ainda, né? Isso que eu achei sensacional quando ele foi trazendo o exemplo do um caso clínico ainda, né? Sim, do caso clínico eu achei ótimo, né? Quem é a Concha. Exato. Sensacional. Isso que eu acho mais Queria ter botado os sensacional. casos aqui, mas eu acho que a gente ia ficar 3 horas aqui. Ahn, eu. Eventualmente eu vou falar sobre os casos. Mas é bem interessante isso, né? Porque é meio difícil de operacionalizar isso, mas quando tu vê no exemplo, é tipo, é exatamente isso, né? Quem é que tá observando a pessoa que lê a HQ, que tá com teu conceito ali dentro? E tá, separa a experiência de falar sobre a experiência. Isso é um negócio que é legal e eu acho que o pessoal não fala muito sobre isso. Tem no livro lá da Louise McKew, que eu eventualmente vou apresentar algumas coisas também. O Pierre já apresentou o capítulo de RFT. Que o autoconhecimento da forma mais skinneriana, ele é útil, ele é o eu conceito. Né? Eu ditar regras sobre como eu me comporto, eu tatear minhas próprias autorregras. Enfim, na RFT clínica, pelo menos na ACT, mas ele entra meio como vilão, assim, tipo, uma autorregra inflexível. Que tá, se ela for inflexível, sim, é um vilão, mas se tu continuar tateando, ele se torna um autoconhecimento mais flexível. Né? Que aí a gente entra lá pelo lado do ataque. De, tá, só ficar tateando, só ficar fazendo análise funcional, vai botando mais coisas nesse saco aí, que é o eu. Eles trazem outras tradições clínicas do self. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar do Kohut, que é psicanalista, que ele aponta a necessidade dos pais se colocarem no lugar das crianças para elas terem bom desenvolvimento, para eles conseguirem entender como é a experiência das crianças e ensinarem a elas a tatear. Uma coisa também Skinner diz. Rogers também fala de self-real e self-ideal. Né? A pessoa imagina o que ela deveria ser e o que ela realmente é, né? Uma perspectiva meio realista. Eu achei legal esse negócio do Kohut aqui. Eu lembrei do método Stanislavski de atuação, que tu precisa estar na pele do personagem. Precisa passar, tipo, 6 meses vivendo como se tu fosse o personagem antes de gravar ou de atuar. É um negócio que é sensacional, assim. Tipo, tu precisa estar dentro daquela pessoa para entender o eu conceito que tá ali. Né? Que variáveis que estão controlando o comportamento daquela pessoa. A metáfora que eles usam é como se tu estivesse dentro da máscara da pessoa. Bem legal. Tá, agora eu vou falar da parte clínica. Não sei se tem algum comentário sobre a parte de RFT. Lucas, Pé? João? Ok. Então, para desenvolver a parte clínica, eles botam em 4 itens. Eles não chamam disso, mas no livro lá da Louise McKew, eles trazem lá no final do livro sobre isso. Eles dão 4 nomes que eu não vou lembrar agora, o livro está lá do outro lado da casa. Mas é mais ou menos eu como processo, eu como vários, eu como continente, eu como flexível. Que é isso, né? Primeiro tu desenvolve autoconsciência, depois desenvolve o senso de tomada de perspectiva, que são as figuras deíticas. Desenvolve um self contextual e coerente, que é o eu contexto, e aí depois tu encontra a responsabilidade nas ações, que é um negócio que eu achei legal, que eu não vi em outros trabalhos sobre o self. Tá. Para desenvolver consciência, então, mindfulness formal,
Ou mindfulness informal durante a sessão, né? Evocar a observação de diferentes contextos, né? Eu me sinto um desastre. Tu sente um desastre o tempo todo? Né? Tu tá te sentindo um desastre agora? E agora? E agora? E agora? Né? Que é isso aqui de estabilizar a tomada de perspectiva. E tem alguém que está observando esses agoras ao longo do tempo e pode me descrever o que está acontecendo. E discriminando essa perspectiva constante. Fala, Pedro. Eu fiquei até com uma dúvida para vocês, assim, como é que, não sei se vocês costumam usar na clínica o mindfulness, tanto formal quanto informal, como é que vocês percebem essa diferença entre o formal e o informal? Por exemplo, se vocês praticam meditação, do início da sessão, depois, ou durante um exercício de meditação, ou se faz exatamente intervenções verbais, assim, de, tipo, como é que tá se sentindo agora? Onde é que tá essa dor? Onde é que tá esse sentimento? Não sei se vocês utilizam e como é que vocês percebem isso. Eu fiquei com essa dúvida porque para mim às vezes dá uma diferença, assim, né? No impacto, assim, de cada um, assim. Eu sempre lembro do que o Gibson disse, que mindfulness é treino discriminativo, né? Realmente, tu pode... eu não sei se tem evidência comparando isso, formal e informal. Eu lembro do Michel Reis falar um negócio desses, que o formal é melhor, mas não lembro se ele botou a referência. E aí, tá, né? Comunicação oral. A questão é que o processo, né, voltando lá para o processo, é discriminação de eventos privados. Como tu vai fazer isso? Pode fazer isso com exercício de desenho, pode fazer isso com caixa de areia, pode fazer isso com argila. Faz um bonequinho, onde é que tu está sentindo? Que cor tem isso aqui? Eu lembro uma supervisão que eu tive esses tempos com o Matheus, foi muito legal. Uma colega minha veio da arte terapia e ela trazia várias coisas, assim, tipo, eu queria fazer uma escultura com o paciente, mas não sabia se era muito condizente com a arte. O Matheus, tipo, sim, só tu fazer de acordo com discriminação de eventos privados. Como tu faz isso é o procedimento. Fala, Lucas. Na minha breve prática clínica, meu outro estágio, né, o meu primeiro estágio clínico, ele era em contextuais, mas eu lembro de seguir, de tipo, fazer prática clínica, assim, vamos fazer 5 minutos de mindfulness, muito num segmento de regras, assim, meio clients, assim, tipo, tá lá no livro, e os livros de arte, eles dão isso mastigado, assim, dizendo, é importante, é um dos processos da arte, né, o mindfulness, o momento presente, mas não dá uma visão de processo como esse livro dá, né? Tipo, para que eu estou usando isso realmente, né? O que isso, qual aspecto da problemática do cliente isso está alcançando, né? E aí me lembra um pouco também o quanto pode ser problemático uma pessoa fazer arte sem ter um conhecimento mais processual ou até de ciência básica, assim. Tipo, tu vai começar a seguir regras assim, de que é importante, mas tu não sabe o que tu está fazendo. Né? E não só a ACT, mas exatamente não só a questão de usar a ACT, mas a questão das pessoas que estão usando mindfulness, e não só da terapia em geral, assim, né? Que é interessante pensar. Qual é o processo de melhora com o MBSR, por exemplo? É relaxamento? É discriminação de eventos privados? É o quê? Eu não sei, eu não estudei para saber, mas fica aí a reflexão. E, enfim, a ideia nessa parte do selfing é que tu vai discriminando essas primeiras autorregras, né? Tipo, nesse ambiente eu ajo dessa forma. E aos pouquinhos derivando uma certa estabilidade. Né? Tipo, eu sou isso e isso ao mesmo tempo. Falou. Eu acho que essa pergunta que você fez, Pierre, acho que depende muito da função também para o cliente. Né? Se, por exemplo, é importante antes ter uma aprendizagem inicial, então tudo bem, é algo mais estruturado. Pegar e fazer uma meditação guiada junto com ele em sessão.
às vezes essa meditação guiada ela vai estar deixando mais claro qual que é o estímulo que você está querendo que o cliente ele fique sob controle, né? Mas igual o Giovanni falou, né? Estímulo discriminativo. Às vezes você está em interação, né? Questionando, fazendo com que ele entre em contato com seja o que ele está pensando no momento, né? Eu acho que principalmente isso, assim, né? Geralmente na clínica tem aquela coisa de o que aconteceu ao longo da semana, né? E aí você retira aquilo para e agora? Como é que tá? O que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? Porque é isso, né? Uma atenção voltada para o presente, né? Para as experiências que estão acontecendo no momento, né? E que é um pouco isso, assim. Eu lembro em uma ABPMC que surgiu também uma discussão assim, né, quanto a algo ter função, né, e estar dentro do contexto, e principalmente com a ACT, quando fala de que é chamado de mid-level terms, né? Então não tem tanto as operações básicas e específicas, né? E aí o palestrante ele deu um exemplo de um cliente que ele tinha uma dificuldade de interação social, assim, ele foi numa balada, né? E aí ele começou a meditar no meio da balada, porque ele lembrou da questão do mindfulness, e não necessariamente é isso. Mindfulness ele não vai ser você meditar na balada, né? Vai surgir de alguma outra forma, mas não meditar. Agora, se você quer experimentar, até entrar em contato com outras sensações, né? Tudo bem meditar num outro momento. Acho que depende muito do caso, né? Tem alguns casos que eles vão exigir que a gente tenha uma estruturação maior, né? Outros que tudo bem a gente já ser um pouco mais tem aquela questão de uma conversação mais livre, né? Então depende muito também, né? Qual que é a função para aquele cliente. Sim. Eu lembro do Act Made Simple, que ele fala de generalizar com outros tipos de mindfulness formal. De, tipo, fazer mindful eating, mindful walking, mindful listening. Né? De, tipo, tu generalizar esse operante de discriminar estímulos intencionalmente para diversos contextos, né? Porque se tu sempre parar, fechar os olhos e meditar, você vai conseguir discriminar estímulos quando parar, fechar os olhos e meditar. Se é esse o objetivo. Como... Não sei. E eu fico pensando, se a gente usa isso na conversa clínica, é muito mais fácil de generalizar. Porque a pessoa pode, por ser muito mais parecido com interação com outras pessoas, a pessoa pode generalizar isso para interação com outras pessoas. É bem interessante isso, mas daí eu fiquei pensando exatamente nessa questão funcional que o João falou agora, né? De tipo, se é uma coisa para começar a desenvolver habilidades, se é uma coisa mais estruturada. Porque às vezes na clínica, por exemplo, o cliente pode estar muito seguindo plans, né? Ou de desabilidade social, de falar, tô sentindo tal coisa, mas na verdade, tipo, ele não tá discriminando, ele tá, tipo, falando... Sim. Falando algo que o terapeuta quer ouvir, digamos, né? Sim. Eu assim, pessoalmente, eu uso mindfulness formal quando eu vejo que a conversa clínica chegou num lugar que parou, assim. E, tipo, a pessoa só tá respondendo, tipo, é ansiedade. O que acontece? Ansiedade. Muito suor nas mãos. Ok, vamos para uma coisa mais formal para a pessoa pelo menos começar a me dizer o que está acontecendo com ela. Não necessariamente ansiedade ou não ansiedade, mas fazer alguma discriminação. E também é um operante que pode, como eu disse, não aparecer até a pessoa ir para o consultório. Eu, por exemplo, comecei a fazer terapia com 22. Não, 22. E até lá eu não sabia exatamente o que estava rolando aqui dentro. Até meu terapeuta começar a me perguntar. Não era contextual. Mas, enfim, eu comecei a discriminar essas coisas e foi meio bizarro. Assim. Não sei se eu saberia discriminar se eu não tivesse feito terapia.
Isso é um efeito importante. Ok? Segundo passo, então, desenvolver um senso de tomada de perspectiva. Então, aos pouquinhos, com esses treinos discriminativos, notar uma parte que é razoavelmente estável, que não é os comportamentos, que não é as respostas que estão acontecendo. Por exemplo, você nota que aqui em casa, em outros lugares, tem uma parte de você que não muda. Você é o mesmo que você era 2 anos atrás. Se eu tirasse uma perna de você, você ainda seria você? Isso é até uma questão filosófica, né? Mas questões clínicas, a gente fica aqui, né? Tá. Existe uma certa estabilidade nessa perspectiva da pessoa que lembra as mesmas coisas. Isso é muito interessante, porque não precisa nem ser perder uma perna, mas, tipo assim, fica uma semana sem celular. Você é você? Seu comportamento é o mesmo? Você é o mesmo selfie? Sim. É engraçado, né? Eu falei isso esses dias e apareceu no artigo do Barnes Holmes, né? Porque eu entrei nesse apartamento que eu tô aqui, eu acho que a elétrica não estava muito boa. Eu cliquei no interruptor, apertei o interruptor e a luz não acendeu. Eu pensei, quem sou eu? Será que eu tô sonhando? Porque assim, eu tenho uma causalidade, né? Eu aperto nas coisas, eu sinto alguma coisa, né? Isso faz parte da minha experiência como pessoa. E aí, se eu aperto o interruptor e o interruptor não acende, tem alguma coisa errada. Né? E aí depois acendeu. Tá. Fala, Lucas. Nessa parte, ele dá um exemplo do cara lá que diz que a namorada dele largou ele. Aí ele estava se sentindo muito mal e ele queria a opinião dele sobre ele mesmo era que ele era um fracassado e tudo mais. E ele queria voltar a ter a opinião de que ele era um cara, antes, né, da namorada dele largar ele, que ele era um cara, enfim, que tinha autoestima e que podia fazer tudo e tal, que era um vencedor. E aí o terapeuta faz ele não, vai perguntando, né? Não impõe nada, vai perguntando para ele até o cara concluir que a pessoa que pensava aquilo naquela oportunidade, aquela que pensa o totalmente oposto é a mesma, né? O que mudou é o que tu pensa, mas a pessoa que está pensando, o self que está pensando é o mesmo. Né? Sim. Que loucura isso. Né? Foda. Dando Skinner sobre isso aí. Né? Enfim. Isso é socialmente definido, né? Porque se a pessoa não te perguntar quem é tu, onde tu tá o tempo todo, né? Se tu não tiver esse operante de selfing, de eu deítico formado, tu não vai saber. Isso é muito bizarro, porque tem pessoas que aparecem na clínica sem esse tipo de dificuldade. É um tipo de dificuldade comum no autismo. Discriminar o que é eu, o que é o outro, o que é hoje, o que é ontem, o que é aqui, o que é aí. Né? E é legal porque agora no livro de Aba, eles começaram a botar isso no último capítulo. Né? Livro de 2019 de Aba, do Cooper Hayward. Tem um capítulo de RFT que eles falam tratamento para autismo envolve treino de molduras eíticas. Show de bola. Tá bem. Uma outra metáfora ali é notar um senso contínuo de perspectiva, né? A metáfora do observador do trem. Que é como se as experiências fossem um trem e tu estivesse observando elas passando, assim. Mas tá, quem é que está observando esse trem passando aí? Que vê as cores diferentes dos vagões? Né? Em que chão esse observador está pisando? Né? Dá para fazer um exercício de mindfulness formal, né? Pensar, pense que suas experiências são... Seus eventos privados são como vagões de um trem, né? Que tem o exercício clássico lá da arte. Mas tá, quem é que está observando isso? Né? Bem interessante.
E a outra também, que é se eu fosse você, o que eu estaria vendo? Que aí, eu não sei, cria uma certa distância, um certo distanciamento do eu e você. Acho que... Tem. Tá. Fala. Não, é que eu lembrei do livro de Mindfulness da autocompaixão. Fala muito sobre a questão que antigamente a gente dizia, né? Que tu tinha que cuidar das tuas coisas como se fosse de outra pessoa, mas hoje a gente cuida mais do outro do que da gente mesmo, né? Então, sei, fiz uma comparação Sim. com esse livro do Mindfulness da autocompaixão. Sim. Uma ideia dessas perguntas aqui, eu acho que até aparece no livro, se fosse um amigo teu dizendo isso que tu está me dizendo agora, o que tu diria para ele? Que é uma pergunta lá da terapia cognitiva, né? Se fosse um amigo teu dizendo isso, o que tu diria? É um exercício de tomada de perspectiva, né? Muda um pouco a função do que está rolando ali. Eu acho que a parte de autocompaixão eu não conheço muito, mas eu acho muito legal para essa parte de desenvolvimento de um self mais flexível, assim. Geralmente as pessoas chegam na clínica bem arrasadas com esses eu conceito, né? Não sei, é muito reforçador elas continuarem fazendo ali. E não é reforçador porque é bom, né? É reforçador porque continua sendo feito. Enfim. E, às vezes Fala. Não, é só porque eu gosto muito de fazer comparações com casos, né? Com casos clínicos, então aparece muito, principalmente mulher que sofreu violência, por exemplo, aquele exemplo da mãe, né? Às vezes uma mulher não larga o marido que está violentando ela, porque ele diz que ela é uma mulher má se ela separar o filho do pai, enfim. Então, e ela acredita muito nisso. Então, Sim. Isso é bem ruim. Imagina que é muito comum mulheres ouvirem isso a vida inteira, né? sim. E aí isso é um conceito com bastante coerência ali para acontecer. E aí tá o lugar do empoderamento, né? Se fosse uma amiga tua dizendo isso, tu acha que faria sentido? Bem legal. Por isso que eu pensei muito na questão do PR, da questão que, para mim, vejo muito como uma generalização, né? Todos os reforços, enfim, como o Lucas mesmo tinha falado antes, mas enfim. Não, se a gente for pensar numa questão skinneriana, faz bastante sentido, né? A ideia da RFT é que, tipo, pá, surgiu ali o conceito, tu entrou na rede relacional, caiu na vila o peixe fuzila. Não sei. Eu vou tocando aqui, porque já estamos chegando no horário aqui. Então, a ideia a terceiro passo da clínica, então, desenvolver um senso de self contextual e coerente. Daí eles juntam tudo, assim, tipo, a gente precisa ter estabilidade, a gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa ter coerência. Estabilidade no sentido de molduras deíticas. Tudo bem aí, Pierre? Pierre estava mergulhando ali. Estabilidade, sem comentários. Isso não vai aparecer na gravação, parece que eu tô louco aqui. É necessária estabilidade, né, moldura deítica que observa as experiências de um lugar seguro. Flexibilidade, né, a gente agir de acordo com vários papéis, vários eu conceitos. E coerência de ter eu conceitos que façam sentido. Um exemplo é que a gente volta rapidamente à coerência, né? O exemplo lá da mãe que fez uma coisa má, então ela pode ser socialmente considerada uma boa mãe, mas quando ela faz uma coisa má, é porque eu sou uma mãe má. Ou faz uma coisa boa, é porque eu sou uma mãe má, mas agora eu fiz isso porque de alguma forma faz sentido eu ser uma mãe má. A ideia do eu como contexto, né? É sempre o eu ser continente dos comportamentos, ele contém. Tanto que no curso do Stephen Hayes do ano passado, ou ano retrasado, ano passado,
ele fala não mais de molduras hierárquicas, mas molduras de inclusão, que eu acho que faz muito mais sentido. Né? Tipo, tá dentro, esses comportamentos fazem parte de um eu. Né? Então, a gente dizer fiz algo mal em vez de dizer eu sou mal, isso é uma coisa que a gente pode fazer bem fácil na clínica, né? Da pessoa dizer, eu sou um desastre. Tu tá te sentindo um desastre? Como que é estar se sentindo um desastre? O que faz uma pessoa que é um desastre? Esse tipo de coisa. ênfase na dimensão hierárquica, né? Tem várias metáforas da arte para isso. Lá no livro de 99 tem horrores. Tem a metáfora do tabuleiro de xadrez. Você não é as experiências boas versus as experiências ruins. Você é o tabuleiro que está aqui contendo essas experiências e observando elas. Pode vir aqui nas peças brancas e dizer, tipo, não, eu vou ganhar das peças pretas, né? Eu preciso ser uma pessoa boa. E as peças pretas vêm, não, eu sou pessoa má. E tu tá aqui sentado observando isso acontecendo. Às vezes tu pode te fundir com essas coisas, mas tu pode sempre tomar perspectiva. Metáfora da mão eu achei muito legal, que eu não conhecia. Né? Se eu não me engano, era uma pessoa que tinha muitos papéis. Me corrige o pessoal que leu aí. Que era como ela mostrava assim, tipo, tenho muitos papéis, não sei o quê, eu sou mãe, sou empregada, eu sou faxineira, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo, E aí o terapeuta estende a mão, tipo, tu vê que tudo isso está integrado de alguma forma. Pode dizer que tipo, tu é tudo isso, mas tem algo que está conectando todas essas coisas. Pode te ver como essa mão e não como os dedos. E, assim, metáforas para inclusão e hierarquia tem horrores, né? Como móveis dentro de uma casa, são partes de um corpo humano, né? As coisas. Ok, a última parte então é encontrar responsabilidade nas ações, que aí eu acho que já faz mais sentido de acordo com quando a pessoa clarifica valores. Se a pessoa não clarificou valores, isso aqui fica meio perdido. A ideia é que, sendo um comportamento operante, né, o self, né, o organismo se comportando, modifica o contexto enquanto ele é modificado. Então, assim, não é como se tu fosse um grande manipulador do ambiente, e agora que tu sabe os teus valores, os teus objetivos, tu vai conseguir chegar lá no fim e ser isso, mas ao mesmo tempo que tu vai chegando no objetivo, tu vai se mudando. Tu vai tendo outros eus que vão aprendendo ao longo do tempo. E eu acho que essa é a parte mais legal, que tu gera responsabilidade. Não é como se tu fosse só um eu desconectado das coisas, mas tu pode incluir várias coisas, inclusive as coisas que tu vai aprendendo ao longo do tempo. Eles trazem análise funcional, manejo de contingências. Eu quero ser uma pessoa responsável, por exemplo. Eu quero ter um meu conceito de responsável. E aí, como que tu pode adaptar isso ao teu ambiente? Como que tu pode... Em que momentos tu te sente responsável? Que eventos estão desencadeando isso? Que eventos motivam isso? Isso é a parte que eu achei interessante. E aí a última parte é verificar o impacto do comportamento, né? Com molduras condicionais, né? Então, se eu ajo dessa forma, acontece isso. Isso é mais um conceito que pode entrar dentro do self-contexto. E emolduramento de distinção, né? Eles dão um exemplo, né? Eu estou há muito tempo em terapia, não consigo fazer nada, eu tentei entrevista de emprego, não consigo. Né? E aí, há 6 meses atrás, como que era? Não estava fazendo nada, estava só deitado. E agora? Eu estou ligando para entrevista de emprego. Tu está vendo que tu mudou, pode conter mais do que o eu depressivo aí dentro. E é mais ou menos isso. No final eles dão um caso clínico de uma... É bem característico de trabalho com self, né? Uma menina border com 18 anos, com comportamento de autolesão. A pessoa sente uma sensação de vazio. E aí a ideia é que... Eu nem botei aqui, deveria ter botado. Mas a ideia é que a pessoa
ela joga uma metáfora, né? Eu me sinto como uma concha vazia. E aí o terapeuta, tá, mas quem é que tá vendo essa concha? Se eu pudesse pegar essa concha e olhar ela na mão, quem eu seria? Tu pode ser essa pessoa que observa essa concha. Tu vai criando uma distinção entre a experiência de estar vazio e um eu observador. Completamente responder como um observador. E à medida que ele vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo que, tipo, tá, tu pode ser várias pessoas ao longo do tempo, inclusive vazio. Ao longo do tempo, tu é um eu que está aqui falando comigo sobre o vazio, e esse vazio pode ser algo que seja um gatilho para autolesão, mas o vazio pode ser um gatilho para outras coisas também. Pra falar comigo sobre isso, para se conectar com outras pessoas, e tu pode estar com o vazio. Que é a parte que eu achei legal da abertura, do willingness. Disposição. A pessoa se expor à sensação de vazio, sabendo que transformando essa função do vazio, né? Que não é só aversivo, que quando eu estou com vazio eu preciso me cortar, quando eu estou com vazio eu preciso comer, quando eu estou com vazio eu preciso usar drogas. Eu posso estar com vazio, tipo, tá, tem outras coisas. Tem um negócio que eu postei no Instagram esses dias. Eu não lembro exatamente como era, mas era tipo, primeira sessão com o terapeuta, tipo, eu sou um desastre. E aí na última sessão é tipo, eu sou um desastre. E como, tá, eu sou um desastre, daí tem outras coisas. Vai transformar essa função, que é um pouco do processo de difusão, um pouco do processo de self, um pouco do processo de valores. Tudo meio que junto aqui. E era isso do capítulo. Comentários, críticas. Gostei muito do capítulo. Te agradeço. Fiquei com vontade de ler o livro todo. Agora provavelmente eu vou fazer isso. Olha aí. Fiquei muito feliz com o livro. Bota no Oi? leitor. Bota no leitor em voz alta ali e manda ver. Que bom Só vai, né? Só vai. E, pra mim é algo que eu tava procurando sem saber, assim, que eu tava caindo muito nesses... eu gosto muito da ACT, né? Mas eu tava caindo, acho que, muito nas regras, assim, né? E tava me afastando um pouco dos processos. Show de bola. Esse livro se preocupa bastante com qual é o processo que está rolando ali. Uhum. Eu vejo, pelo menos, um degradê, né? Entre os livros, digamos, do Reis, de Act, esse do Matthew e o da Louise. Tipo, na diferença da profundidade que eles pegam, né? Nos processos. Sim. Esse livro, ele é mais geralzão, assim. É até legal que na introdução ele diz assim, tipo, tu pode não ter background nenhum em ACT, background nenhum em RFT. Pegar o livro como só ferramentas úteis para tu usar na clínica, qual seja a tua abordagem. E tem horrores de coisas, metáforas, tudo muito bem exemplificado com casos. É um livro que eu acho muito bem escrito. Mais alguma coisa, pessoal? Eu achei bem interessante também, porque a gente tinha trabalhado, né, a apresentação de textos de RFT bem teóricos, né, e esse capítulo aí mostra na prática clínica como isso, né, uma coisa se integra com a outra, assim, né, e eu fiquei com curiosidade de ler os outros capítulos também, até para dar um panorama maior de como esses exemplos que eles vão citando e as práticas ali, né, de sugestão de tomada de perspectiva com mudança de lugar e da relação, né, eu, você e tempo, de como se pensa isso como terapia ou integrada com a ACT mesmo, porque em alguns momentos eu ficava pensando assim, tá, mas será que
eles estão dando um exemplo quando a gente está justamente trabalhando o self-conceito especificamente, ou se essa é uma proposta de intervenção terapêutica mais ampla, enfim, e fiquei um pouco pensando em outros processos juntos, assim, tá, mas como seria também validação, como seria, enfim, né? Que Sim. talvez esgotaria esses recursos de alguma forma, enfim. Sim. E tem uma citação, tem umas coisas curiosas, assim, que eu anotei no texto, que fala que esse trabalho com self-conceito, ele diminui a auto-estigmatização sem remover a responsabilidade. Então, quando se faz essa diferença entre eu sou e eu fiz, não está dizendo que tu é aquele comportamento, mas não tira a responsabilidade da ação, né? De, de ter responsabilidade por aquilo, né? Enfim, é algo teu, de alguma forma. Ou seja, não é totalmente se, né, dizer que isso é uma coisa outra que não eu, né? Então, eu fiz algo, né? Mas não necessariamente eu sou esse algo. Eu achei interessante isso. E Sim. e eles falam uma frase, eu vou ler para vocês, não sei se está demais, mas é que para mim parece o conceito do Nirvana, assim, o negócio. Aí fala assim, aí tive que traduzir, né? Enquanto uma mudança dramática nas nossas experiências pode ameaçar os selfies conceitos, nada, nem bom nem mal, pode ameaçar a tomada de perspectiva, contanto que a própria consciência sobreviva. Assim, o senso de estabilidade e continuidade do self pode ser melhorado sem precisar se sentir apegado, ameaçado por ou defensivo de qualquer dos rótulos do self-conceito. Nós podemos nos sentir inteiros e estáveis através do tempo e das situações, independentemente de como nós nos sentimos ou do que pensamos. Aí vem joinha aqui. A definição do Nirvana, né? Isso é um conceito zen budista, né? É quase aquele da não existência do ego, né? Sim, porque se o eu é só uma tomada de perspectiva que observa o que está acontecendo, cabe qualquer coisa aí. Isso é muito legal. Por isso que eu gosto tanto de self. Por isso que eu só apresento artigos sobre isso. E é muito legal porque tem um artigo sobre exposição prolongada, né, que diz que se tu tiver um trabalho com self, é um artigo teórico, né? Mas se tu tiver um trabalho com self, tu consegue fazer exposição prolongada com tipo 3, 4 sessões para pacientes com TEPT. Eu fiquei assim, tá, né? Pode ser que sim, né? Cria uma segurança antes de iniciar a exposição. Tá, tu pode sentir esse monte de coisa difícil aí, mas tu sabe que é importante pra ti. E sabe que tu vai sobreviver a essas experiências aí. Muito legal. É um pouco do que eles falam antes de uma experiência psicodélica, né? Quando tem a experiência terapêutica, né? Os protocolos dizem isso, né? Pode sentir dissolução do teu ego, dissolução de tudo que tu sabe sobre ti, mas tu vai sobreviver, vai ficar tudo bem. Enfim, parece que eu tô fazendo propaganda aqui. Ok. Obrigado, Fê. Mais um comentário? João Pierre, vocês leram? O que vocês acharam? Eu já tinha lido, eu acho que dessa vez eu não consegui ler, mas eu lembro que eu tinha lido para fazer o TCC da pós. Eu tinha dado uma lida nesse artigo, pelo menos no começo dele, não inteiro, acredito. Mas, pelo que tô até relembrando agora que tu apresentou hoje,
Eu achei bem legal a proposta dele, assim, por ser uma linguagem acessível, né, e aprofundar bastante nos processos. Mas, não sei, ainda é uma coisa que eu me confundo muito, assim, nessa coisa do nível de profundidade, né? Aí entra aquela questão da coisa pragmática, do nível de profundidade das intervenções, do que usar, de como usar. E, não sei, acho que pra mim, eu percebo que às vezes na clínica eu me confundo muito com isso, de tentar usar uma coisa muito, muito profunda, muito... Uma análise muito... Entrar muito na questão das molduras, na complexidade das molduras, e não fazer uma coisa mais pragmática, assim. Então, acho que esse livro é uma boa âncora para isso, até. Esse capítulo também, para trabalhar o self, é uma boa âncora para isso. Sim. A gente leu o primeiro livro de Act e já sai mandando metáfora do tabuleiro de xadrez. Né? Você não é nada, você é só um observador. Só tipo, o que tá rolando aqui? Que cara louco, sei. E eu acho legal que eles botam os casos ali, né? Pra exemplificar, tipo, tá, a pessoa tá falando isso e é mais ou menos esse processo que tá acontecendo. Eles até comentam ali, né? Agora o terapeuta vai fazer isso. É legal. Leiam esse livro aí, pessoal que estiver vendo a gravação depois. Eu fiquei muito interessado em ler o livro também. Né? Eu conhecia mais por nome, mas nunca tinha lido nenhum capítulo assim do Clinical Conversation. E o que eu mais achei sensacional é a forma até de sutileza, né? Porque a intervenção, aí eles vão trazendo assim, né? É que a intervenção ela pode ser simplesmente só tá na Pergunta, né? fala, mas você também tem gestos, né? Às vezes a postura que você vai fazer também vai ser uma ferramenta de intervenção, né? Então, e aí eles vão até descrevendo todo o processo, né? Isso eu achei sensacional. Ficou também mais claro o que eles estão falando, né? Não achei um livro tão principalmente por causa da linguagem, né? Quando vão falando de expressões da RFT, se você for pegar assim, não, você não conhece direito, pelo menos nesse capítulo, que se trata sobre RFT, né? Não achei tão simples. Precisa ter um conhecimento básico no mínimo para poder estar compreendendo. Sim. Mas eles trazem depois os exemplos de como cada processo ele vai estar funcionando num atendimento clínico. Sim. Para mim, eu achei isso muito, muito legal. Eu acho interessante isso que tu falou, João, porque a gente pegou um capítulo mais do final, né? Lá da questão de self, mas acho que no início, assim, os capítulos iniciais, ele traz toda essa questão do contextualismo funcional, da RFT, uma linguagem super acessível, assim. Então, no geral, acho que realmente é um livro que quem não tem conhecimento de RFT, para pegar para ler, é bem, Eles dão bem bom. muitos exemplos. Muitos. E o exemplo que eu trago, assim, do meu viés, eu só li esse capítulo, o restante já não conhecia, né? Mas de resto, assim, ele, mesmo sendo 38 páginas, não achei ele extenso, assim, de ler, né? Ele não é pesado, ele é bem Não. levinho. Bem, Bárbara, tu achou? Então, resumindo só o que eles falaram, né? Talvez por eu já ter visto um pouco mais de RFT, ficou bem fácil, né? Tanto que eu consegui ler as 38 páginas no dia, assim, então é uma leitura gostosa e que nem eu falei, eu gosto de ficar pensando em relação à clínica, né? Então dá muito para fazer muitas ligações com o que tu vê na clínica, pelo menos os casos que eu atendi, então foi bem gostoso assim de ler. Sim. Belezinha. Bem, vamos encerrar a gravação. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Pierre, quando puder encerrar aí.